Você já conhece os novos membros do corpo governante? Os nossos queridos meninos novos do corpo governante? Alguns deles são dois mais novos, né? Que entraram aí, o Jorge Gedel e o outro que, qual o nome? Humph. Humph, acho que é isso. Irmão Humph. Então, dois jovens que entraram para o corpo governante. É interessantíssimo, né, esse detalhe, porque segundo a doutrina da Torre de Vigia, se você vê, por exemplo, em algumas publicações não muito antigas, vamos botar aí o livro Clímax de Revelação, né, que fala da selagem dos 144 mil citados em Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 8, que fala, né, que os 4 anjos seguraram os 4 ventos até que fossem selados os 144 mil. Segundo a Torre de Vigia ensinava, essa selagem foi concluída em 1935, na época da gestão do todo-poderoso Joseph Franklin Rutherford. Foi ele que decretou lá, né? Os cristãos ungidos e tal, a selagem está finalizada. Então, os cristãos que nasceram naquela época, de 1935, ainda tinham a perspectiva de ser parte dos 144 mil remanescentes. Na época, o número era 50 e poucos mil que comiam e bebiam dos emblemas na ceia do Senhor, do pão e do vinho. Então, esses eram os selados. Portanto, com o passar do tempo, eles iam ficando mais velhos e gradativamente morrendo. E o número também gradativamente diminuindo. Tanto foi assim que quando chegou nos anos 2000 e pouco, o número era 8 mil e um pouquinho. 2005, 2006, 8.500, diminuiu. Mas aí, com uma jogada de mestre, a organização não conseguindo mais criar aquelas expectativas de fim, de datas de fim, né, apocalípticas, como fez em 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, também 1975. E aí tentaram colocar a questão da geração para a expectativa para a década de 80, década de 90, fim do século 20, nada aconteceu. Então eles mudaram a doutrina da geração, que não passará, que deveria já estar morrendo, passando, e criaram a doutrina da geração sobreposta, onde os cristãos ungidos que conviveram, foram contemporâneos de alguns dos mais antigos, da época de 1914, iam dar continuidade à geração. Ou seja, olha só que esperteza, o pessoal que presenciou as coisas de 1914 iam estar morrendo. Aí alguns que nasceram aqui nos anos 90, anos 80, que também dizem ser cristãos ungidos, iam continuar, e foram contemporâneos por um tempinho, iam continuar essa geração por um tempo indeterminado. E é óbvio, né? O número dos cristãos ungidos subiu de novo, de 8 mil e pouco nos anos 2005, 2006, hoje já são 23 mil que dizem ser cristãos ungidos. E aí os dois novos garotos que entraram no corpo governante são meninos, né? São garotinhos novos. Não são mais igual era antigamente, sempre idosos, já velhos, já quase morrendo. Aí temos o artigo da revista A Sentinela, de outubro de 2025. Na página 30, eles então trazem aqui o lançamento dos dois novos membros do corpo governante. Dois novos membros do corpo governante. No dia 5 de outubro de 2024 foi feito um anúncio especial durante a reunião anual. Os irmãos Jorge Gedel e Jacob Humph foram designados membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Esses irmãos já servem fielmente a Jeová por muitos anos. Por exemplo, o irmão Gedel nasceu em Missouri, nos Estados Unidos, e foi criado na verdade. Foi criado na verdade. O termo verdade aqui é usado para se referir à sociedade Torre de Vigia, né? Verdade, segundo você sabe no dicionário, significa aquilo que não é mentira. Aquilo que não é mentira. E segundo a Bíblia ensina, a verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus também é chamada de a verdade. Mas a Torre de Vigia roubou para ela esse termo. Verdade significa sociedade Torre de Vigia. Então disse que o Gedel nasceu na verdade, ou seja, ele nasceu como membro da sociedade Torre de Vigia. A família dele morava perto do território pouco trabalhado. Por causa disso, ele conheceu muitos irmãos de várias partes do país que iam para lá ajudar a pregar as boas novas.
Olha que história bonita, né? Como é que eles contam assim de uma forma bem romantizada. Ó. O amor e a união desses irmãos tiveram um grande impacto nele. Ele foi batizado quando ainda era bem novo, no início da adolescência, em 15 de outubro de 1983. Praticamente a minha idade. Ele gostava muito de pregação e depois de terminar a escola começou a servir como pioneiro regular em setembro de 1989. Agora olha bem, como é que esse irmão teve tempo para ser pioneiro regular e se dedicar de corpo e alma à pregação com todas as outras coisas que nós sabemos a respeito dele? Vamos ver. Quando o irmão Gedélio era mais jovem, seus pais o levavam junto com sua irmã para visitar Betel. Isso o motivou a ter o alvo de servir em Betel, um alvo que os dois alcançaram. O irmão Gedélio chegou a Betel em Wauquiu em setembro de 1990. Primeiro ele foi para o departamento de limpeza e depois para o departamento médico. Mais ou menos nessa época, as congregações de língua espanhola daquela região começaram a crescer e a precisar de mais irmãos. Então o irmão Gedélio se mudou para uma delas e começou a aprender espanhol. Pouco tempo depois, ele conheceu Damaris, uma pioneira do mesmo circuito. Com o tempo, eles se casaram e ela foi para Betel também. Em 2005, eles saíram de Betel para cuidar dos pais. Durante essa época, eles serviram como pioneiros regulares. O irmão Gedélio foi instrutor da Escola de Serviço de Pioneiro. Ele também serviu na Comissão de Ligação com Hospitais da região e na Comissão Regional de Construção. Em 2013, o casal foi convidado novamente para Betel para trabalhar na construção em Wauquiu. Desde então, eles também serviam nos Betéis de Patterson e Wauquiu. O irmão Gedélio já trabalhou no departamento local de projeto, construção e no serviço de informações sobre hospitais. Em março de 2023, ele foi designado como ajudante da comissão de serviço. Ao lembrar as designações que já teve, ele diz: às vezes você pode ficar com medo quando recebe uma nova designação, mas é aí que você precisa lembrar de confiar em Jeová, porque é Ele que pode fazer você se tornar qualquer coisa que Ele desejar. Que bonito, né? Rola lágrimas, né? Em tanta sinceridade e humildade. Então esse irmão praticamente viveu dedicado à organização. Agora, como isso é possível se ao mesmo tempo ele se formou e se tornou proprietário, sócio proprietário de empresas do ramo imobiliário? Inclusive CCIM, olha só. Você pode ver aí, né? Se você fizer uma pesquisa aí sobre Jorge Gedélio e CCIM e imóveis, você vai ver que ele, além de proprietário, também de sócio proprietário de outras empresas do ramo imobiliário, se tornando especialista nessa área, algo que era necessário. Muito tempo, dedicação de tempo, investimento, estudos, mas ele dedicava todo o tempo dele para a pregação das boas novas como pioneiro para servir em Betel. Mas como isso é possível, ao mesmo tempo que ele também dedicava muito tempo para poder se tornar milionário, dono de empresas e especialista no ramo imobiliário? Alguma coisa aí parece que não está... Ou o dia, talvez, para o Jorge Gedélio não dure como para nós, meros mortais, 24 horas. De repente, o dia para ele, né, deve durar como talvez dure em outros planetas. Por exemplo, um dia aqui para nós, no planeta Terra, dura 24 horas. Em outros planetas, um dia tem uma duração muito maior, por ser gigantesco, né? Talvez um dia lá dure 6, 7 dias terrestres. De repente, para ele, o dia tem uma duração diferenciada, para ele conseguir conciliar tanto tempo, né? Se dedicando a ficar rico e especialista no ramo imobiliário, ao mesmo tempo que cuidava das comissões de ligação com hospitais, sendo pioneiro regular, servindo em Betel. Alguma coisa não bate aí, ou ele vive em duas dimensões diferentes da nossa, que somos terráqueos. Conheça Jorge Gedélio e veja se é compatível com o que a organização fala a respeito dele. Sobre o nosso querido irmão Humphrey, esse é mais novo ainda. O irmão Humphrey nasceu na Califórnia. Todos eles são americanos, né? Claro, qual a surpresa? Todos são americanos, todos norte-americanos. Nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Quando ele era criança, sua mãe estava inativa, mas ela se esforçava para ensinar ele as verdades da Bíblia. Verdades essas na época, que hoje já não são mais verdades, né? Por exemplo, a verdade que eu aprendi quando eu entrei na organização, hoje já é tudo mentira. Se eu ensinar essas verdades, eu seria considerado apóstata. Além disso, todo ano ele visitava a sua avó, uma testemunha de Jeová fiel.
Com a ajuda dela, o interesse dele pela verdade cresceu. Então, verdade aqui, o interesse dele pela verdade não é verdade pela Bíblia, é verdade a organização, o interesse dele pela organização. Sempre lembrando que o termo verdade na Torre de Vigia é um termo intercambiável, significa a sociedade Torre de Vigia, a organização. Assim como a palavra Jeová não se refere a Deus, como você talvez pense, né? Quando eles falam, então eles tinham vontade de servir a Jeová, fazer mais para Jeová. O termo intercambiável, Jeová significa Torre de Vigia. Com a ajuda dela, o interesse dele pela verdade cresceu e ele pediu um estudo da Bíblia quando tinha 13 anos. Em 27 de setembro de 1992, ele é mais novo que eu, né? Porque nessa época aqui, em 92, eu já tinha 17 anos. Ele tinha uns 13 anos. Ainda na adolescência, o irmão Hupp se batizou. Felizmente, a mãe dele voltou a ser uma publicadora ativa e toda a sua família imediata fez progresso e se batizou. Seu pai e também sua irmã e seu irmão mais novos também. Quando ainda era jovem, o irmão Hupp viu como os pioneiros eram felizes. Olha que legal. Então, depois de terminar o ensino médio, ele entrou no serviço de pioneiro em setembro de 1995. Em 2000, ele se mudou para o Equador para servir onde a necessidade era maior. Lá ele conheceu Inga, uma pioneira do Canadá. E com o tempo eles se casaram. Logo depois do casamento, eles foram servir numa cidade do Equador que tinha um pequeno grupo de publicadores. Hoje essa cidade tem uma congregação com muitos publicadores. Graças ao Hupp, né? Com o tempo, os dois foram designados pioneiros especiais e mais tarde viajantes. Em 2011, o casal foi convidado a cursar a turma de número 132 de Gilead. Depois de se formarem, eles serviram em vários lugares ao redor do mundo e em diferentes modalidades, como por exemplo em Betel, no serviço missionário e no circuito. O irmão Hupp também teve o privilégio de ser instrutor da escola para evangelizadores do reino. Por causa da pandemia e da Covid-19, o casal Hupp voltou aos Estados Unidos. Eles foram convidados para servir em Betel, em Waukegan, onde o irmão Hupp recebeu treinamento do departamento de serviço. Com o tempo, eles foram designados de volta para o Betel do Equador, onde o irmão Hupp serviu na comissão de filial. Em 2023, eles foram transferidos para Waukegan. E em janeiro de 2024, o irmão Hupp foi designado para servir como ajudante da comissão de serviço. Relembrando os lugares onde já serviu, ele diz: o que faz uma designação ser especial é o lugar. Nunca é o lugar, mas sim as pessoas com quem você serve. Nós damos muito valor ao trabalho duro que esses irmãos realizam e continuamos a prezar homens como eles. Atualmente, 11 membros fazem parte do corpo governante. Kenneth Cook, George Fleig, Gage Fleagley, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, George Gedelis, Stephen Lett, Gert Lost, Jacob Hupp, Max Anderson, David Splane e Jeffrey Winder. Então, aí está, né, o lançamento dos nossos queridos 2 novos membros do corpo governante, que são os amos da nossa fé, são os guardiões da doutrina, são aqueles que decidem quando nós podemos usar as nossas faculdades de raciocínio. São eles que decidem quando você pode dizer oi para um ex-membro, quando uma irmã pode usar calça, quando o homem pode usar barba, quando você pode ou não brindar. Esses são os homens que podem decidir o nosso futuro eterno. Você conhecia os novos membros do corpo governante? O que você acha? Qual a sua opinião? Tem algum comentário a fazer a respeito disso? Coloca aí nos comentários para a gente poder saber o que você pensa. Um forte abraço e até os nossos próximos vídeos. Até lá!